Vamos lá, minha gente, questão 51, questão do Enem. Para realizar um experimento com uma garrafa PET cheia de água, perfurou-se a lateral da garrafa em 3 posições a diferentes alturas. Com a garrafa tampada, a água não vazou por nenhum dos orifícios. E com a garrafa destampada, observou-se o escoamento da água conforme ilustrado na figura. Então, preste atenção. Garrafa tampada, a água não vaza por nenhum dos buracos. E garrafa destampada, ela vaza. Como? Desse jeito aí, ó. Os pontos mais embaixo têm uma maior velocidade de escoamento, já que está atingindo um alcance maior. Muito bem, Carlos. Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água nas situações com a garrafa tampada e destampada, respectivamente? Galera, são duas perguntas. Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água nas situações com a garrafa tampada e destampada, respectivamente. Então, vamos lá. Letra A. Impede a saída de água por ser maior que a pressão interna. Tampada. Não muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da coluna de água. Destampada. E por aí vai nas alternativas. B. Impede a saída de água por ser maior que a pressão interna. Altera a velocidade de escoamento, que é proporcional à pressão atmosférica na altura do furo. C. Impede a entrada de ar por ser menor que a pressão interna. Altera a velocidade de escoamento, que é proporcional à pressão atmosférica na altura do furo. Letra D. Se ela estiver tampada, impede a saída de água por ser maior que a pressão interna. E se estiver destampada, regula a velocidade de escoamento, que só depende da pressão atmosférica. E na letra E, tampada impede a entrada de ar por ser menor que a pressão interna e destampada não muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da coluna d'água. Leia com muita atenção para não se confundir. Tá, galera? Então, para resolver a questão, vamos lá. Para que a pressão interior fosse maior que a pressão atmosférica, a coluna de água deveria ter mais de 10 metros. Galera, é verdade. A pressão atmosférica ela corresponde a 1 atm. É mais ou menos 10,33 metros de água, tá? Então, para que a pressão interna seja maior que a pressão atmosférica, eu teria que ter 10 metros de água dentro da garrafa, que eu não tenho. Então, assim, logo a água não sairá. Então, deixa eu ver se eu entendi direito. A garrafa tampada, essa água não vai sair pelo buraco, porque a pressão que ela faz é menor que a pressão atmosférica. Eu precisaria de mais de 10 metros de água, tá certo? Só que quando eu abro a garrafa, a pressão no orifício aumenta com a profundidade em relação à superfície da água, acarretando maior velocidade na saída. A pressão vai depender da altura. Quanto maior a profundidade, maior a pressão. Sim, Carlos, porque quando eu abro, a pressão atmosférica agora vai agir. Antes não agia, agora age. Portanto, qual vai ser a alternativa correta, Carlos? Letra A. Com a garrafa tampada, ela vai impedir a saída de água. Por quê? Porque a pressão interna é menos de 10 metros. Então, ela é menor que a pressão atmosférica. E com a garrafa destampada, ela não vai interferir com a velocidade de escoamento, porque essa velocidade só vai depender da pressão da coluna d'água. E por que, Carlos, ela não depende da pressão atmosférica? Porque a pressão atmosférica vai agir tanto dentro da garrafa como fora. Então, o que vai definir a saída é a altura da coluna d'água. Então, letra A.